Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, alunos presenciais e telepresenciais, a esse último módulo de Direitos Humanos na preparação para a sua prova da OAB. Vai dar tudo certo, vai ser aprovado com certeza. Para quem não me conhece, é o professor Erival da Silva Oliveira, tem a identificação aqui embaixo. Nós temos nosso Twitter, @prof_Erival. E temos vários temas que envolvem direitos humanos e a Constituição também. Temos lá também o Facebook, facebook.com/professor Erival. Belezinha? E também o Instagram, @professor Erival. Bom, vamos ver agora de que modo os direitos humanos interferem no nosso sistema interno brasileiro. Quais são os vários temas atuais, temas que podem cair na prova de vocês e assim por diante. Belezinha? Quero começar com a primeira dica importante. Já foi comentado lá atrás, mas vale colocar no seu caderninho. Põe assim, princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. Na verdade, esse princípio na Constituição está lá como um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana também é chamado de fundamento da República Federativa do Brasil. Onde é que está isso? Está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88. Professor, um pequeno conceito que eu posso usar em qualquer das minhas segundas fases. Se eu fizer constitucional, civil, administrativo, penal, tributário, em trabalho, em qualquer área, eu posso usar empresarial, tá? Qualquer área. O que seria a dignidade da pessoa humana? Põe assim, ó. Garantir o mínimo para a existência, garantir o mínimo para a existência do indivíduo. Garantir o mínimo para a existência, garantir o mínimo para a existência do indivíduo. Garantir o mínimo para a existência do indivíduo. Tudo bem? E esse mínimo para a existência do indivíduo pode ser o quê? Pode ser a alimentação, moradia, educação, saúde, entre outros vários direitos sociais. Então, garantir o mínimo para a existência do indivíduo, alimentação, moradia, educação, saúde, entre vários outros direitos sociais. Tudo bem? Bom, professor. Lá na minha prova de direitos humanos, como vira e mexe, aparece lá. Já apareceu, vamos dar exemplos concretos, né? Tem uma senhora que tem uma filha com necessidades especiais e é dito que essa mãe quer matricular essa criança em uma escola pública. Tem lá, está na idade do ensino fundamental. E você tem que dar um parecer, se ela pode ou não. Bom, se você olhar a nossa Constituição, especialmente o decreto 6949 de 2009, você tem lá a Convenção para a Proteção das Pessoas com Deficiência, o protocolo facultativo. É uma convenção do sistema global equivalente a uma emenda constitucional. Tudo bem? Então adivinha. Pode ou não pode a matrícula da criança naquela creche? Deve. No ensino regular, deve matricular aquela criança no ensino regular. Mas vai trazer dificuldade? Não interessa. Ela tem que ser incluída, essa criança. Tudo bem até aqui? Joinha? Tá. Então, dignidade da pessoa humana com relação à educação.
fornecimento de remédio. Recentemente, o tema nome social. Um transexual quer ser chamado por um nome diferente daquele que ele ocupa. Então, o João quer ser chamado de Joana. Então, vamos colocar aqui, ó, dica recente de prova, adoção do nome social. Já apareceu em prova? Já apareceu. Nome social. Tranquilo? Professor, na prova, quando caiu, era uma questão que envolvia um servidor público chamado de João, quer ser chamada de Joana, o João quer virar Joana, ou podia ser a Maria quer virar Mário, e quer adotar o nome social no relacionamento interno do trabalho, no crachá, no avental, no nome dele no armário. Pode ou não pode? Pode. Detalhe, a OAB do Estado de São Paulo foi a primeira a adotar o nome social. Tudo bem? Então, o nome social é uma realidade. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não precisa de cirurgia, de transgenitalização, não precisa disso, e nem de decisão judicial para adotar o nome social. Recentemente, a Justiça Eleitoral adotou o nome social. Deu certo? Então, nome social é uma realidade, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, neste ano 2018, não precisa de decisão judicial e nem de ter feito uma cirurgia. E a Justiça Eleitoral já está adotando. Agora, professor, você se chama Erival, né? Você não queria ser chamado por outro nome, mais bonito? Até quando era pequeno, até gostava de ser chamado por um nome mais bonito, né, cara? Tipo Brad Pitt, né? Entre outros. Mas, professor, para você mudar um nome porque você acha feio, é de ponto de vista administrativo? Não, é por via judicial, de acordo com a lei de registros públicos. A questão do nome e do gênero, eu posso obter administrativamente. Mudar o nome porque eu acho que é feio? Não, não é assim tão fácil. Isso é a própria jurisprudência recente do STJ. Tudo bem? Então, nome social, mudança de gênero, homem e mulher, e o nome do nome, João para Joana. Tranquilo? Totalmente previsto, inclusive, para essa eleição eleitoral de 2018. Beleza? Bom, princípio da dignidade, importante, pode cair na prova. Olhando ainda o texto da nossa Constituição, os princípios constitucionais nas relações internacionais. Deu certo? Princípios constitucionais nas relações internacionais. Aí é lembrar de olhar o artigo 4º da nossa Constituição. Especialmente o inciso 2º. Beleza? O que é dito lá? Inciso 2º. Prevalência dos direitos humanos. Então, quais são os princípios constitucionais? Os princípios devem ser seguidos nas relações internacionais. Princípios, relações internacionais previstos onde? Na nossa Constituição. Prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. Tranquilo? Se você olhar, por curiosidade ainda, esse artigo 4º da Constituição, além, então, nas relações internacionais, devem prevalecer os direitos humanos. Entenda, os indivíduos, as pessoas, devem ser protegidas. Prevalência nas relações internacionais de direitos humanos. Tranquilo? Proteção das pessoas. Tranquilo? Então, aquelas pessoas que não são nacionais, os estrangeiros, no nosso país devem ser protegidos. Nós vemos em questões recentes a questão dos refugiados. Refugiado, o conceito mais atual de refugiado, é alguém que saiu de um país, porque se ele permanecer naquele país, ele pode ser perseguido, morto, torturado, preso indevidamente.
Deu certo? Então, prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. Proteção das pessoas que vêm do estrangeiro para o nosso país, que se voltarem serão prejudicadas, machucadas e mortos ou coisa do tipo. Tranquilo? Bom, professor, há pouco tempo atrás caiu na prova de humanas, você comentou, inclusive, lá naquele curso de resolução de questões, que é vedada a expulsão coletiva de estrangeiros. De fato, é vedada a expulsão coletiva de estrangeiros. Se você olhar a Convenção Americana, lá no artigo 22. Artigo 22, no item 9, Convenção Americana, que faz parte do nosso sistema jurídico interno. É o decreto número 678 de 1992, ok? Diz lá, artigo 22, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Não posso expulsar coletivamente estrangeiros, especialmente se as pessoas estão aqui legalmente. Colocar todo mundo no ônibus e mandar embora? Não pode fazer isso. Se você olhar o item 8º do artigo 22, também é importante, é uma vertente do non-refoulement, não devolver a pessoa para o lugar que eu sei que ela vai sofrer. Olha o artigo 22, item 9, do decreto 678/92, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamado de Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 22, item 8º, diz assim: em nenhum caso, o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de opiniões políticas. Não devolva esse cara para um país onde ele vai sofrer. Tudo bem? Além disso, estendendo essa interpretação da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, o próprio artigo 4º da Constituição, no inciso 6º, diz lá, defesa da paz. O nosso país é um país pacífico, não vai sair atacando outros países. Defesa da paz. O inciso 7º do artigo 4º, solução pacífica dos conflitos. Então, adivinha, vamos dialogar, vamos buscar discutir, melhor do que sair na guerra, sair na mão, vamos buscar um contato, um acordo bilateral, ou por intermediação de alguém, ou a parcerias, e assim por diante. Tudo está andando junto com a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. Outro inciso que eu acho importante é inciso 10, concessão de asilo político. Quando se fala em asilo político, é sinal que eu vou proteger alguém, porque se ele ficar naquele país, ele vai ser perseguido porque ele critica quem está naquele poder. Então, de algum modo, ele comete o chamado crime político. Crime político, entenda, não violento. Ele faz músicas, faz rimas, faz filmes criticando o poder que lá existe, artigo de jornal. Então, asilo político a pessoa pede porque, se continuar no país de origem, pode ser perseguida por opiniões políticas diversas de quem está ocupando o poder. Entenda, naquele país a pessoa comete crime político, entenda, não violento, faz músicas questionando o ocupante do poder. Tranquilo? Então o Brasil tem lá, nas relações internacionais, a concessão de asilo político. Esse asilo político ele pode ser materializado, efetivado por meio. Lembra do asilo diplomático? A pessoa entra na embaixada, depois pede autorização para ser transportada para o país, ou asilo territorial, a pessoa já entrou no nosso território. Tudo bem? Então, a concessão de asilo político pode ser asilo territorial ou asilo diplomático. Tudo bem? Beleza, professor. Com relação a refugiados, se você quiser dar uma olhadinha, você tem lá a lei número 9474 de 1997, 9.474, 9474 de 1997. Dê uma olhadinha, por favor, o Estatuto dos Refugiados. Recentemente nós tivemos uma nova lei, lembra que eu comentei com vocês nas aulas regulares? E também na resolução de questões? A lei de migração. Falou em estrangeiro, fique esperto com a lei de migração. Lei de migração? Sim. Lei 13.445 de 2017. Lei 13.445 de 2017. É a lei de migração. Tranquilinho? Beleza. Também, levando em consideração nosso sistema jurídico em relação aos direitos humanos, gostaria de comentar com vocês o tema
minorias. Tudo bem? Minorias. Então, quando se fala em minorias, põe assim, ó. É um grupo menor em relação ao todo. Então, minorias é um grupo menor em relação ao todo. Pensa que no Brasil, ciganos é um número menor em relação ao todo. Tranquilo? Índios é um grupo menor em relação ao todo. De antigamente eles eram a maioria, né? Hoje são minoria. Tudo bem? Bom, todo mundo junto? Bom, quando se fala em vulneráveis, o que é uma pessoa vulnerável? Ela está, exposta a risco, né? Então, os vulneráveis, põe assim, ó, situação de risco, em grande monta, em quantidade, em situação de alto risco, situação de alto, elevado risco e assim por diante. Tranquilo? Todo mundo conseguiu aí? Beleza. Então, situação de risco em grande monta, ok? Situação de risco em grande monta. Ou situação de alto risco. Todo mundo junto? Monta em tamanho, né? Os direitos humanos protegem minorias e protegem vulneráveis? Sim. Com relação a vulneráveis, e tem sido perguntado muito em prova, né? Nós temos crianças, idosos, populações de rua ou moradores de rua, né? Entre outros. Os direitos humanos vão proteger tanto as minorias quanto os vulneráveis, ok? Basta ter que olhar o conteúdo daquele tratado. Então tem lá Convenção 69 da OIT que vai proteger os povos vulneráveis. Os direitos humanos protegem tanto as minorias quanto os vulneráveis. E pode proteger uma maioria também? Pode proteger uma maioria também, por que não? Tranquilo? As mulheres são maioria em relação aos homens no país. Ao que parece, de acordo com o último censo, tem que ser protegidas? Sim, elas têm que ser protegidas. Em que pese ser maioria, tem que ser protegidas. Óbvio que sim. Tranquilo? Porque são mais frágeis. A pessoa tem uma mulher que briga comigo, rapaz, é violenta. Então, tirando as exceções, as mulheres são mais frágeis, né? E devem ser respeitadas e protegidas. Tudo bem? Vai junto comigo. Interpretação, aspas.